escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho. Paz do Senhor, Igreja Eleita de Cristo. É com imensa alegria que mais uma vez estou aqui neste canal para ministrar a lição 10 da classe de adultos. Sabemos que no momento não podemos estar na igreja reunidos com nossos amados irmãos, mas através desse meio de comunicação pedimos a Deus que todos os nossos alunos sejam alcançados e que possam entender a lição de hoje. Antes de iniciar o estudo, vamos orar e pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus amado, te agradeço por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, nesse canal, para ministrar a Tua palavra. Que o Espírito Santo possa me conduzir, possa me orientar, e que todos que alcançarão esse vídeo, que ouvirão esse vídeo, sejam alcançados por Tua misericórdia. Que eles possam compreender a Tua palavra. Fica conosco, essas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós já estamos na lição 10, que tem como tema a intercessão pelos Efésios. Quero começar falando dos objetivos específicos dessa lição. Primeiro, refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Por que Paulo orou assim? Qual a finalidade? Qual o objetivo da sua oração? Segundo, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Você sabe o que é necessidade? Necessidade é aquilo que não pode faltar, é aquilo que é indispensável. Há essa necessidade da igreja estar arraigada no amor de Deus. Terceiro, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. O objetivo geral da nossa lição diz o seguinte: aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Você sabe o que é eficácia? Eficácia é aquilo que funciona, é aquilo que não falha. De fato, a oração ela funciona, ela não falha. Meus irmãos em Cristo, no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da igreja. Quer crescer espiritualmente? Ore. Quer ter força dos céus? Ore. Quer ser restaurado? Dobre seus joelhos diante de Deus, Ele vai estar aí te escutando. Quer cura? Ore. Tudo conseguimos através da oração. Como eu falei, o tema da nossa lição é a intercessão pelos Efésios. A palavra intercessão significa súplica em favor de outrem. É uma oração intercessória, é a ação de orar por outras pessoas. O papel de mediador já era presente desde o Antigo Testamento. Temos vários exemplos no Antigo Testamento de homens de Deus que abraçaram o ministério da oração. Abraão, por exemplo, em Gênesis 18, 23 a 33, vemos nesses versículos Abraão intercedendo pelos moradores de Sodoma. Ele está orando não só por Ló, mas também por toda aquela cidade. Confira lá na sua Bíblia que você vai entender o que eu estou falando. Moisés, em Êxodo 32 e 31, capítulo 32, versículo 31 ao 32, Deus ele estava irado com o povo e Moisés intercedeu pelo seu povo. No Novo Testamento, encontramos também muitos exemplos de intercessores. Eu quero aqui citar o principal deles, que era Jesus. Está lá em Lucas 22, 32, quando Deus intercede por Pedro. O Espírito Santo também intercede por nós,
Confira em Romanos 8:26. A Bíblia afirma que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E todo crente também tem esse chamado para intercessão. Confira em Timóteo 2:1-3. Admoeste, pois, antes de tudo, façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Agora vamos para o texto áureo da nossa lição, que diz o seguinte: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3:14 e 15. O que me chama a atenção no texto áureo é a postura de Paulo, onde ele diz: me ponho de joelhos. Um judeu ortodoxo tinha o costume de orar em pé, com as mãos em direção ao céu. No entanto, vemos Paulo se colocando de joelhos, o que era um sinal de reverência, submissão e quebrantamento. O apóstolo dos gentios estava derramando sua alma diante de Deus, mesmo preso. Caiu de joelhos diante do seu Senhor, intercedendo pela igreja. Verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Na verdade prática, tem algumas finalidades da oração intercessora. Primeiro, a oração intercessora não é de natureza egoísta, pois oramos pelo bem de outras pessoas. Oramos pelos fracos, para que eles sejam revestidos de força e permaneçam firmes em Deus. Oramos pela paz, unidade e comunhão entre os irmãos. A oração intercessora é baseada no amor que sentimos uns pelos outros e, por meio da oração, buscamos atingir este amor prático e não teórico. Glória a Deus, aleluia. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 3:14 e 21. Eu não vou fazer a leitura para a gente ganhar tempo. Vocês leiam em casa e eu espero que vocês consigam meditar na palavra de Deus. Agora vamos adentrar em cada ponto e tentar resumir de maneira prática para que você possa entender. O nosso primeiro ponto, ele fala o seguinte: corroboradores com o poder do Espírito. O ponto 1, do primeiro ponto, fala o seguinte: as riquezas de sua glória. Vamos analisar essa parte do versículo onde fala as riquezas da sua glória. O pastor que escreveu essa lição foi muito feliz em seu comentário sobre essa passagem, quando disse: como é maravilhoso que Deus não nos concede o poder do Espírito de parte de suas riquezas, mas sim segundo suas riquezas. Por exemplo, de um bilionário, se ele doar R$100 a alguém, trata-se de uma doação de partes de sua riqueza. Mas se ele dá R$1 milhão, trata-se de uma doação segundo suas riquezas ou de acordo com elas. No primeiro caso, há uma porção e no segundo, uma proporção. Os recursos de Deus são inesgotáveis e Ele nos concede bênçãos sem medida, segundo seus tesouros incalculáveis. Então, amados, se você está esperando uma porta de Deus se abrir, pode confiar que Ele vai abrir um portão cheio de bênçãos para você, pois nosso Deus, Ele faz muito além do que pensamos ou imaginamos. Só espere e confie no Senhor. 2. Fortalecidos com o poder. Paulo, ele ora para que sejam fortalecidos no íntimo do nosso ser. O homem interior é uma referência ao nosso coração, mente e vontade. O homem interior precisa de poder. Precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, porque somos fracos, porque precisamos viver em santidade e com nossas próprias forças não conseguimos.
Nós precisamos de poder porque o diabo é um inimigo astuto e incansável. Nós precisamos pregar e para pregar precisamos de poder dos céus. Nós precisamos de poder para perdoar as pessoas que nos machucam. E só conseguimos perdoar as pessoas que nos machucam quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. O homem interior, isto é, a nossa mente, coração e vontade, precisa desse poder do Espírito Santo para vencer as tentações e tribulações. Paulo ora pela igreja. Nós devemos imitá-lo, consciente de que precisamos também dessa dádiva de Deus. Habitados por Cristo. Olha o que diz o versículo 17 da nossa leitura bíblica em classe. Vamos ler para a gente entender melhor esse ponto. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. O termo habitar, presente no versículo 17, tem o sentido de habitação permanente. Ou seja, não se trata de uma visita ou de algo temporário. Quando Paulo está orando pelos Efésios, ele está dizendo: Cristo habite de forma permanente pela fé em vossos corações. Essa palavra também significa fazer morada, sentir-se em casa. Em Gênesis 18, Deus foi até a casa de Abraão em forma de um anjo. Sentou-se, fez uma refeição com o patriarca e conversou com ele por um bom tempo. Deus ficou com Abraão por muito tempo, fez promessa para Abraão. Foi um encontro glorioso. No capítulo seguinte, não aconteceu o mesmo na casa de Ló. Provavelmente, Deus não se sentia confortável na casa de Ló. Deus pode se sentir confortável em sua casa. Deus pode habitar nela. Mas se você tiver uma vida cheia de pecados, Deus não vai sentir vontade de estar nela. Nossa casa precisa estar limpa. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Ele precisa estar confortável em nossa casa e em nossa vida. Continuando a nossa lição, já estamos no ponto 2, arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é um atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Aleluia, glória a Deus por isso. Um dos propósitos da oração de Paulo era para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Ainda no versículo 17 nos diz o seguinte: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Aqui ele vem fazer a comparação de uma árvore e de um edifício, né? O crente, ele tem que ter raiz. O crente, nesse versículo, Paulo quer dizer que o crente ele tem que ter alicerce e ele tem que ter fundamento. As consequências da habitação de Cristo redundam em amor e firmeza. Por exemplo, a árvore ela está em pé porque tem raiz. O edifício se sustenta porque tem fundamento. Então, as duas figuras falam de firmeza. E nosso fundamento é testado pelos rios que batem nos alicerces, o vento que sopra nas paredes e a chuva que cai sobre o teto. Porém, se estivermos em Cristo e com Cristo, permaneceremos firmes em meio às tempestades. O crente, quando ele está firmado nessa rocha que é Jesus Cristo, nada lhe abala, nada vai fazer com que ele desista de Cristo. E o amor, ele é o fruto do Espírito. Então a Bíblia deixa bem claro que quando nós não temos amor, quando não somos capazes de amar uns aos outros, nós ainda não conhecemos o Cristo.
pois o nosso Deus, o nosso Cristo, ele é o próprio amor. Então, para sermos crentes fiéis a Deus, nós também precisamos exercitar esse amor de Deus. Arraigados e fundados em amor. Aqui vai falar sobre altura, largura e profundidade desse amor de Deus. No versículo 19 vai nos dizer o seguinte: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo, nesse versículo a gente observa que Paulo, ele ora pelo impossível, pois não é possível um homem natural ter uma dimensão desse amor glorioso de Deus. É um paradoxo, é um amor que excede todo entendimento, que não dá para ser compreendido. Mas Paulo ora por essa compreensão. E nós, crentes, precisamos dessa graça, não só vivificadora, mas capacitadora para conhecer esse amor de Deus. Deus amou todos nós desde o século passado e Deus continuará nos amando eternamente. Glória a Deus por isso. Esse amor é tão profundo para alcançar o pecador mais desgraçado, aquele que a gente não dá mais nada por ele, que está lá no fundo do poço. Aquele que nós achamos que não tem mais jeito para ele, que não tem mais salvação. Mas Deus, ele vai lá, tira ele, transforma, justifica, prepara ele e às vezes ainda coloca ele numa posição bem elevada, porque nosso Deus, ele é assim. O Deus que servimos, ele é um Deus que faz coisas inacreditáveis, coisas que para nós parece ser impossível. A intenção, a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. O amor de Deus, ele é tão intenso, amados, que foi capaz de dar o seu Filho. Deus, ele é um amor que nós não conseguimos entender. Um amor que de uma pessoa por uma humanidade perdida, onde ele foi capaz de dar o seu único filho para morrer por amor a nós. Mesmo ele sabendo que nós íamos pecar, que nós íamos cometer muitas falhas, que nós íamos fazer coisas que ia desagradar a ele, mesmo assim ele foi capaz de morrer, de mandar o seu filho amado para morrer por nós. Esse amor que nós não somos capazes de entender. Quando falamos que os crentes devem ser cheios da plenitude de Deus, aqui fica uma advertência também para nós. Erroneamente, muitos crentes medem sua espiritualidade tomando como parâmetro a comparação de outros irmãos que são mais fracos na fé. Eles olham para aqueles que estão fracos e dizem assim: eu estou bem, eu não sou como fulano, eu não faço o que fulano faz. Fazendo assim, agindo assim, até parece aquela oração dos fariseus, Quando na realidade, amados, nosso modelo a ser seguido e imitado é apenas Jesus. Quando o crente está cheio da plenitude de Deus, ele anda em amor, santidade, união e pureza diante de Deus e dos homens. Aleluia. Ele não vai observar, quando nós vivemos por amor, quando nós temos amor em nossos corações, nós não vamos observar o que as outras pessoas fazem, as fraquezas dos nossos irmãos. Pelo contrário, aqui a Bíblia chama para nós sermos intercessores, Igual Paulo estava intercedendo pela igreja de Efésios, nós também temos que interceder uns pelos outros, pois só assim estaremos agradando o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Agora já estamos caminhando para o último ponto da nossa lição, que é a bênção de Deus excede o pensamento humano. Agora eu quero convidar você para ler o versículo 20 e o 21 da nossa leitura prática, bíblica em prática, da nossa leitura bíblica em prática. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. 21.
A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Na conclusão dessa sublime oração, Paulo exalta a capacidade de Deus em responder às nossas orações. Efésios 3:20. John Stott diz que a capacidade de Deus em responder às orações é declarada pelo apóstolo de modo dinâmico, numa expressão composta de 7 etapas, que eu vou falar para vocês todas essas etapas, segundo esse escritor John Stott. Deus, primeira etapa. Deus é poderoso para fazer, pois ele não está ocioso, inativo e nem morto. Segundo, Deus é poderoso para fazer o que pedimos, pois escuta a oração e responde. Terceiro, Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois ele lê os nossos pensamentos. E quarto, Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos e pensamos, pois sabe tudo e tudo pode realizar. Veja a onisciência trabalhando em cooperação com a onipotência. Deus pode fazer todas as coisas. Quinto, Deus é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pois suas expectativas são mais altas do que as nossas. Nós pensamos em coisas pequenas, mas os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que o nosso, porque Deus, ele é todo poderoso. Glória a Deus por isso. Sexto, Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, pois sua graça não é dada sobre medidas racionadas. E sétimo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, pois é o Deus da superabundância. Ele é o Deus que faz coisas grandes. Então nós temos um Deus grande, nós temos um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Então vale a pena, amados, sermos fiel a esse Deus tão maravilhoso, que faz por nós coisas que nós nem pensamos e nem imaginamos. E no final dessa oração, Paulo ele rompe em uma doxologia, ele entra em uma adoração. Ele convida a igreja a louvar. Ele chama a igreja para cantar, para adorar. Ele diz a essa glória, ele diz, a esse glória na igreja. A glória é dele, amados. A glória não é nossa. Se você ora e Deus cura, a glória é dele. Se pregamos e alguém aceita Jesus, a glória é dele. Se alguém é edificado, a glória é dele. Se você canta e as pessoas recebem o Espírito Santo, a glória é dele. Pois tudo é dele e para ele. Pois só nosso Deus merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Tudo que a igreja faz é para Deus ser exaltado. E Paulo entende isso. E quando ele fala todas as gerações, todos os homens louvem ao Senhor, adorem ao Senhor, atribui a glória ao Senhor, aí ele diz assim, para todos sempre, ou seja, agora e até na eternidade. Os homens glorificarão a Deus. E ele encerra sua oração dizendo, amém, que assim seja. Meus irmãos, assim concluímos o comentário da lição de número 10. Se você ficou até o final desta aula, quero concluir deixando para você o versículo que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, que nos diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, e continue firmado nesse Deus de amor, nesse Deus que tem todo o poder, nesse Deus que cuida de você, que te protege, que te guarda, que todos os dias está lá dos altos céus, olhando para você e cuidando de você, cuidando da sua família. Vale a pena sermos fiéis nesse mundo, vale a pena exercermos o poder da oração. Aqui Paulo, ele nos mostra que a oração intercessória, ela é muito importante. E Deus, ele nos convida a ser intercessores.
interceder pelas pessoas que estão no mundo, interceder pelas pessoas que estão caídas, que estão nas drogas, interceder pelas pessoas que não têm mais a esperança, mas nós sabemos que ainda há esperança para a humanidade, que ainda há esperança para as pessoas, e essa esperança é Jesus. Então nós que conhecemos esse Deus amoroso, nós que conhecemos esse Deus que tem todo o poder, nós também devemos repassar, nós devemos falar desse amor tão glorioso de Deus para as outras pessoas. Já eu quero agradecer pela sua presença, por você ter ficado comigo até o final desta aula, e vamos orar para que Deus possa continuar nos fortalecendo e nos abençoando. Pai amado, te agradeço por mais essa oportunidade, por ter me concedido, Senhor, de ministrar esta lição tão maravilhosa. Senhor, que cada palavra possa penetrar nos corações dos teus servos que ouvirão, Senhor, que estão ouvindo, Senhor, esse vídeo. Que tu possa, Senhor amado, cada dia mais, Senhor, fazer com que eles entendam a importância de praticar o amor. Fica com cada um dos teus servos, Senhor, abençoando, protegendo e guardando